Então, olha só o que uma caneta de brinde daquelas descartáveis da Itaipu Nacional e tipo uma técnica super complexa de engenharia reversa tem em comum. Olha, se você perguntar para a maioria das pessoas, acho que vão dizer que absolutamente nada, né? Pois é. Geralmente, a nossa mente logo associa a resolução de problemas mecânicos, sabe, a orçamentos milionários. Com certeza. Laboratórios com ambiente hipercontrolado, peças de titânio cortadas a laser. Exatamente. Existe toda essa mística de que a precisão pertence exclusivamente ao maquinário pesado industrial. Mas hoje, a nossa investigação vai explorar o exato oposto disso. Eu estou muito animada para começar. E é um prazer estar aqui para essa análise. Porque, na verdade, a beleza da engenharia não está no preço da ferramenta que você usa. Está na lógica. E o que a gente tem em mãos hoje é a prova viva de que o rigor do método científico pode surgir, sei lá, no meio de uma sala de estar, usando pura sucata de escritório. É genial. Bom, vamos desempacotar isso logo. O foco do nosso mergulho profundo de hoje é um documento incrivelmente detalhado que chegou pra gente. É um arquivo em PDF que carrega um título bem singelo, tipo, se chama só Enrolando. Nome bem humilde porque ele realmente é. Muito, porque à primeira vista parece só uma instrução simples, mas o que esse documento revela na leitura é um verdadeiro manual metodológico de engenharia caseira. Ele foi criado para solucionar uma falha de mercado surpreendente, uma falha que nem os equipamentos industriais conseguiam resolver direito. É um estudo de caso muito denso, sabe? Sobre a capacidade humana de adaptação e sobre aquele conceito de design guiado pela restrição. O autor do PDF basicamente pegou uma tarefa cotidiana e a desconstruiu completamente. O que normalmente seria feito, tipo, num improviso, de um jeito apressado, impreciso, foi transformado num processo metódico, super rigoroso, dividido em 2 etapas. Sim, e o mais chocante é que essa metodologia manual consegue superar as limitações técnicas das máquinas profissionais que a galera compra por aí. Exato. Supera o que está disponível no mercado. Mas ó, antes da gente dar o próximo passo e mergulhar na física por trás dessa engenhoca toda, eu preciso fazer um alinhamento muito claro aqui para quem está ouvindo a gente. Sua primeira dizer que a missão desta nossa análise não é, sob nenhuma hipótese, debater, romantizar ou incentivar o hábito de fumar. Perfeito. É um ponto fundamental de esclarecer. Sim. O foco aqui é puramente mecânico e comportamental, tá? A gente está dissecando a fascinante capacidade humana de resolução de problemas. Os insumos que o autor documentou nesse PDF vêm acompanhados de alertas fortíssimos, super explícitos de saúde. Avisos bem pesados mesmo. Muito pesados. E o nosso papel é relatar estritamente os fatos, os métodos e a física que estão contidos no documento original, de forma totalmente imparcial. A gente não toma partido, não tem endosso nenhum do uso do produto final. A nossa lente aqui é 100% a física dos materiais. Isso mesmo. A nossa lente é da engenharia de processos. O documento estabelece, segundo as próprias palavras do autor, a meta de criar uma metodologia para confeccionar um cigarro de espessura extremamente fina. Ele queria um processo que fosse, citando ele, prático, elegante, rápido e barato. Prático e elegante. Tá bom. E o primeiro grande obstáculo que ele descreve no texto é, logo de cara, uma limitação tecnológica comercial. E é bem aí que a minha curiosidade desperta, sabe? Porque, afinal de contas, por que alguém se daria ao trabalho insano de inventar um método manual complexo na era da automação? Hoje em dia, basta você dar um clique na internet e chega uma máquina na sua casa que faz o serviço. É a primeira pergunta lógica. E o autor levanta justamente isso. Ele foi atrás dessas máquinas na internet, pesquisou tudo e encontrou um problema estrutural bem grave nelas. O que ele descobriu sobre as máquinas que já existem no mercado. O que a pesquisa dele revelou é um clássico gargalo de manufatura. As máquinas que ele achou, por mais sofisticadas ou caras que fossem, esbarram numa limitação técnica fundamental quando o objetivo final é produzir um perfil muito fino, o famoso formato slim. Tá. O processo industrializado portátil simplesmente falha em integrar as funções. Como assim falha em integrar? O que acontece na prática? Pensa na mecânica daquelas maquininhas portáteis de enrolar. Elas geralmente dependem de uma esteira tensionada. Uma lona, sabe? Ah, sei. Você bota o negócio ali e fecha. Isso. Mas aí tem um problema de física. Se o diâmetro que você quer for muito pequeno, muito fino,
A tensão dessa esteira ou acaba esmagando o material orgânico por excesso de força, ou ela fica frouxa e desliza sobre o papel sem conseguir tracionar. Ela não gira. Nossa, então a máquina não serve para espessuras minúsculas. Exato. Por causa disso, as máquinas disponíveis se dividem em duas categorias incompletas. Ou elas servem apenas para enrolar um tubo de papel vazio, e aí você tem o trabalho de preencher aquilo depois de algum outro jeito, ou elas são injetoras. Ah, injetoras. Máquinas feitas exclusivamente para empurrar o fumo para dentro de um tubo que já vem fabricado de fábrica, mas sempre em tamanho padrão, mais grosso. O autor relata que nenhuma das máquinas acessíveis conseguia pegar o papel finíssimo, já com o conteúdo dentro, e enrolar para atingir o diâmetro exato e fininho que ele queria. Ou seja, a tecnologia falhou feio em entregar o produto completo de uma vez só. Diante desse impasse, a solução que ele encontrou foi voltar para os princípios básicos, né? Aquele famoso dividir para conquistar. A base da engenharia de processos. Exatamente. O autor sacou que ia precisar separar o problema nessas mesmas duas fases. Primeiro, a fabricação do invólucro, que é criar o tubo vazio perfeito, e depois, o preenchimento desse tubo. Só que com um controle manual absoluto sobre as dimensões. Isso. Mas olha, antes da gente revelar como ele construiu o maquinário absurdo para fazer isso, o documento detalha de um jeito muito meticuloso os materiais que ele ia usar. E os insumos mostram um nível de exigência técnica enorme. A escolha dos insumos nesse PDF não é nada acidental. Cada material que ele lista traz propriedades físicas super específicas, e são essas propriedades que tornam o desafio mecânico ainda mais complexo. Sim. Vamos dar uma olhada para essa lista de ingredientes. Começa pelo invólucro, o papel. O documento mostra um papel de seda marrom de uma marca chamada Papelito Insane. E as fotos da embalagem mostram uns apelos visuais bem curiosos para a física do material. Curiosos até demais, né? Pois é. A caixa afirma usar água pura, fria e cristalina direto das nascentes dos Pirineus franceses lá na fabricação do papel. Eles dizem que o resultado é um papel tipo insanamente preciso e fino. E logo depois ele lista o filtro, um de acetato da mesma marca modelo Slim Longus. E aqui entram os números que importam. Esses números são cruciais. São 22 milímetros de comprimento por meros 5,3 milímetros de diâmetro. Gente, 5,3 milímetros é um cilindro minúsculo. É quase a espessura de um canudo de refrigerante fino. E sobre a água dos Pirineus que você mencionou, não é só marketing não, tá? Sério? Eu achei que fosse só propaganda gourmet. Não, tem uma implicação direta na tensão de ruptura do material. Uma água com baixo teor de minerais indesejados e com alta pureza permite que a ligação de hidrogênio entre as fibras de celulose durante a fabricação lá na fábrica seja muito, mas muito mais uniforme. Nossa, química pura. Sim, isso resulta num papel que é quase translúcido de tão fino, mas que ainda assim possui resistência à tração mecânica suficiente para ser manipulado sem rasgar só de olhar. E essa medida de 5,3 milímetros de diâmetro do filtro, bom, esse vai ser o número mágico. Ele que define toda a geometria da ferramenta que o autor vai inventar ali na frente. Caramba, tudo está conectado. E para fechar essa lista de materiais, a gente tem o elemento combustível, né? O tabaco. A marca é Amsterdam Virginia. As fotos no documento mostram uma embalagem rústica, 25 gramas. Lembra muito aquele papel craft com umas ilustrações de bicicletas antigas, uma vibe bem europeia tradicional. Mas o PDF foca muito no contraste que essa embalagem traz. É uma observação bem peculiar do autor. Sim, ele faz questão de focar no que ele mesmo chama de uma dicotomia brutal estampada no pacote. Eu achei essa parte da leitura super intensa. É o que a gente pode chamar de o paradoxo da mercadoria moderna. O autor assume um tom quase clínico, eu diria até antropológico, na hora de descrever a embalagem. Porque as fotos capturam embalagens que parecem que estão brigando com elas mesmas. De um lado, tem essa estética rústica, artesanal, que te remete a uma tradição. Mas do outro lado, ocupando um espaço gigantesco na frente do pacote, tem uma tarja de impacto visual inegável,
com aquelas palavras perigo e tóxico em letras garrafais amarelas e pretas. É um design feito para alertar de forma agressiva. Muito agressiva. O autor do PDF transcreve cada uma das advertências severas. Ele anota os avisos de que o consumo causa dependência, que provoca aborto, que adoece os bebês e que expõe quem usa substâncias altamente cancerígenas. Ele até anota que tem o número 136 do SUS, um QR Code lá para a pessoa ouvir os alertas em áudio, e a frase enorme, pare de fumar é possível. E a forma como o autor conclui a análise dessa lista de insumos é notável pela frieza. Ele é extremamente analítico. Ele não minimiza o perigo. Não mesmo. Ele reconhece e lista toda a gravidade das advertências letais, compreende a natureza tóxica das substâncias, e aí ele encerra a observação pontuando um fato estrito do nosso sistema legal. Ele diz que apesar de todos esses alertas taxativos de letalidade, o produto continua sendo de venda livre e lícita no balcão da padaria. É bizarro quando você para pensar assim. É o registro nu e crudo que estava ali em cima da mesa dele antes de começar o trabalho mecânico. Mas voltando para o nosso grande desafio da engenharia, a gente tem um papel ultra fino que rasga super fácil, um filtro de 5,3 milímetros e o fumo. Exato, os elementos do problema. E a gente já sabe que a maquinaria vendida na internet não dá conta de criar o cilindro perfeito com esses insumos finos juntos. Então, como é que essa falha comercial foi superada? Gente, a narrativa do documento toma um rumo de engenharia reversa que é simplesmente fascinante agora. Um salto genial do lixo do descarte para uma utilidade extrema. O autor precisava de algum equipamento com diâmetro interno exato de 5,3 milímetros. E o grande equipamento revolucionário que aparece revelado nas fotos do PDF é, rufem os tambores, uma caneta esferográfica de plástico. É maravilhoso. E não é um modelo de luxo, tipo aquelas canetas caras de metal. É uma daquelas canetas promocionais brancas que as empresas distribuem de graça em feira de negócios e que inevitavelmente acabam esquecidas no fundo de alguma gaveta na sua casa. Todo mundo tem uma dessas. Todo mundo. A foto no PDF mostra com uma clareza absurda a logo da Itaipu Binacional impressa na lateral da caneta de plástico. É muito bom. É como ver um MacGyver construindo um satélite com um clipe de papel e um chiclete, né? Se a gente aplicar o olhar da observação morfológica sobre isso, a gente vê um exercício brilhante de desconstrução da forma. Para ele, aquilo deixou de ser um instrumento de escrita na mesma hora. A caneta se transformou num conjunto de cilindros de plástico com tolerâncias geométricas altamente precisas. Tá, mas espera aí. Explica isso direito. Como que, do nada, uma caneta promocional aleatória da Itaipu vira uma ferramenta de precisão capaz de substituir uma máquina injetora comprada? Para mim, isso parece, sei lá, muito distante da função original do objeto. Parece, né? Mas a sacada genial está justamente no processo de fabricação industrial dessas canetas baratas. Como assim? Como elas são produzidas aos milhões por um processo chamado moldagem por injeção de plástico, os componentes delas possuem uma padronização dimensional extraordinária. Ah, entendi. O nível de precisão da fábrica já está embutido no plástico. Exatamente. O autor pegou essa precisão de graça. Ele desmontou a caneta completamente e mapeou 5 peças ali. Você tem o corpo principal, que é aquele tubo branco mais grosso. Onde você segura para escrever? Isso. Aí tem a tampa traseira, que é aquela pecinha preta que vê do fundo. Tem a carga de tinta em si, que é um tubo transparente de diâmetro bem menor e contínuo. A pequena mola de metal que fica na ponta. E, por fim, a haste de acionamento do clique, o botãozinho de cima. E o mais incrível do PDF é que quase todas essas peças aleatórias de plástico ganham um propósito vital na etapa 1 da metodologia, a construção do invólucro vazio. Mas me tira uma dúvida. Como que um pedaço de caneta ajuda a transformar uma folha de seda super frágil num tubo que não desmorona na sua mão? O grande desafio físico na manipulação desse papel finíssimo é a falta de rigidez estrutural. Se você tentar enrolar um cilindro minúsculo de 5,3 milímetros só usando a ponta dos dedos, a força da sua mão é muito irregular. A mão humana treme, aperta mais de um lado. Exato. Inevitavelmente você amassa a fibra de celulose ou acaba criando um tubo torto, com diâmetro irregular.
O papel cede. É preciso ter um eixo de suporte firme no meio. E é aí que entra a carga de tinta da caneta. O PDF descreve o início do processo direitinho. Você retira o papel da embalagem, identifica o lado que tem a linha de goma, que é aquela faixa de cola na borda da folha, e então você usa o tubo da carga de tinta transparente para pré-moldar o papel. Isso é engenharia pura. O PDF mostra que o tubinho da carga é deitado de comprido sobre a folha, e o papel é meio que abraçado nele, forçado a assumir aquele formato cilíndrico inicial, sem dobrar. Na engenharia mecânica de verdade, o nome dessa técnica é o uso de um mandril. A carga da caneta está atuando como uma estrutura rígida provisória. Como a carga tem um diâmetro totalmente consistente de uma ponta até a outra, o papel é forçado pela sua mão a adotar essa mesma regularidade geométrica perfeita. Sensacional. Imediatamente após criar essa pré-forma ao redor da carga, ele posiciona aquele filtro estreito de acetato bem numa das extremidades, encostado na carga. E aí sim o papel é enrolado firmemente ao redor dos dois juntos, da carga e do filtro. Tá, mas enrolar é só o começo da dor de cabeça, né? Porque quando eu tava lendo e comecei a imaginar a mecânica de um papel muito fino, tensionado, enrolado ao redor de um tubo de plástico liso, surge uma dificuldade óbvia: a energia potencial elástica. Com certeza, o papel quer voltar a ser plano. Exato. A tendência natural daquele papel é desenrolar instantaneamente, assim que você alivia um pouquinho a pressão dos dedos. Parece uma mola pronta para pular. E você precisa umedecer a goma para ativar a cola e selar o tubo. É o momento crítico. Sim. Como é que você aplica umidade, seja lá com a língua ou uma esponjinha, de forma uniforme ao longo de todo aquele papel, sem soltar a estrutura com os dedos e estragar tudo de uma vez? E é exatamente nesse momento de tensão que o documento revela a solução mais absurda e engenhosa de todas. Essa parte me deixou impressionado. O autor simplesmente recorre à tampa traseira da caneta esferográfica, aquela pecinha preta. Só para esclarecer, porque isso me deu um nó na cabeça na primeira vez que eu li. Como que uma tampinha do fundo de uma caneta pode ajudar? Ela não é cega? Tipo, fechada na ponta de trás para a tinta não vazar? Se o papel está enrolado em volta da carga e você enfia isso tudo numa tampa fechada, você não ia só amassar tudo no fundo? É uma excelente observação sua. E se fosse uma caneta comum com tampa cega, ia esmagar mesmo, mas tem um detalhe brilhante de design da caneta específica que ele usou. O modelo da Itaipu é retrátil, aquela de clique, sabe? Ah, a de clique. Isso. Então, aquela tampa traseira preta não é fechada de verdade. Ela tem um orifício central por onde a haste do clique precisa passar para a caneta funcionar. Ela é, na verdade, um pequeno anel de plástico vazado e tem um diâmetro interno muito, muito específico. Mentira! O tamanho do buraco bate? O autor introduz a estrutura inteira, quer dizer, a carga da caneta, com o papel já tensionado e enrolado em volta super cuidadosamente através desse orifício da tampinha. E passa certinho. Meu Deus! Então a peça atua como uma espécie de molde contínuo. Exatamente. A tampa traseira preta sofre uma metamorfose ali. Ela se transforma numa matriz de extrusão rudimentar. Ou, para usar uma imagem mais fácil de visualizar, funciona como um mini espartilho microscópico para o papel. Um espartilho. Adorei a analogia. Ao deslizar a estrutura para dentro desse orifício, as paredes de plástico rígido da pecinha aplicam uma pressão circunferencial de 360 graus no papel, de forma perfeitamente uniforme. A força mecânica normal do plástico simplesmente anula a força elástica do papel que estava tentando desesperadamente desenrolar. Cara, isso é genial demais, porque resolve o problema das mãos. Isso libera totalmente as mãos do operador. Não é mais necessário ficar segurando a tensão na ponta dos dedos suando frio para não soltar. Com o cilindro preso com firmeza por esse anel de contenção de plástico, o cara pode aplicar a umidade sobre a faixa de goma de forma super calma, cadenciada. Não tem pressa nenhuma mais. Nenhuma. Ele vai umedecendo e deslizando a estrutura aos poucos, empurrando ela milímetro a milímetro pelo orifício. O papel não desenrola, não dá bolha, não rasga, e a selagem da cola fica, assim, impecável. É um controle de processo lindo de ver. Demais.
As fotos do documento mostram o papel saindo do outro lado desse anel de plástico, num formato perfeito. O resultado dessa etapa 1 toda é um tubo longo e oco de celulose extremamente fina, com aquele filtro perfeitamente afixado e colado numa das pontas. A primeira metade do dilema, fazer o invólucro que a máquina não conseguia, foi vencida. Vencida com louvor. Contudo, como todo bom engenheiro sabe, criar um cilindro vazio é apenas configurar o cenário base para um problema ainda maior de mecânica dos fluidos granulares. Ah, lá vem a complicação. Claro. A etapa 2 agora é o preenchimento desse tubo. Existe agora na mão do cara um container geometricamente perfeito, lindo, mas absurdamente frágil. Pensa bem, inserir material orgânico irregular, que é o fumo, dentro de um tubo de seda com 5,3 milímetros de diâmetro interno requer um nível de precisão cirúrgica. Não dá pra simplesmente jogar lá dentro e esperar que acomode. E aqui, adivinha, a utilidade da nossa velha caneta de brinde da Itaipu se prova mais uma vez. O documento explica que o fumo é posicionado bem aos pouquinhos na entrada da extremidade aberta do tubo, mas a grande questão é: como empurrar aquilo tudo lá para o fundo de um cilindro tão comprido sem arrebentar as laterais finíssimas de papel? E olha a mágica do reaproveitamento de novo, se na etapa 1 a carga de tinta da caneta transparente atuou como o eixo central, o mandril em que o papel foi enrolado, agora na etapa 2 ela sofre uma reclassificação total de função. Ela deixa de ser eixo e se torna um pistão mecânico. Um pistão! O documento relata esse movimento repetitivo de prensa com uma clareza visual incrível. O tubo de papel frágil é mantido na vertical, de pé, e a carga transparente entra pela extremidade de cima, aberta, empurrando e compactando aquele fumo até o fundo, lá perto do filtro. E ele descreve que é um processo super metódico de colocar um pouquinho de material na boca do tubo e compactar com a carga da caneta. E ele repete isso em camadas por toda a extensão. Camada por camada. E a razão exata pela qual a carga de tinta dessa caneta específica é o pistão absolutamente ideal para o trabalho reside na ponta dela. Na pontinha de metal. Sim, a esfera onde a tinta sai para escrever. A extremidade de uma carga esferográfica é uma pontinha metálica bem lisa e arredondada, sem quinas. Isso garante, pela física da coisa, que ao descer pelo tubo de papel apertado, o pistão não vai engalhar em nada ou rasgar as paredes laterais da celulose por atrito. Faz todo sentido. Se fosse uma ponta afiada ou de plástico mal cortado, rasgaria tudo na primeira descida. Com certeza. A compactação de um material granular, como o fumo seco, gera naturalmente uma pressão radial externa, ou seja, o fumo tenta expandir para os lados quando você aperta para baixo. Se o seu pistão não distribuir a força para o fundo perfeitamente, a pressão vaza toda para as laterais e o papel, que é ultra fino, estoura na hora. Nossa, é pura física de materiais mesmo. O autor aplica então um movimento de estocada cadenciado, controlando a densidade do material a cada nova camada que ele desce. Ele avisa que é um processo que exige um feedback tátil contínuo de quem está operando. Você tem que sentir a resistência do material através do plástico. É um exercício gigante de paciência e sintonia fina com a ferramenta improvisada. E o documento conclui essa metodologia toda com uma síntese do próprio autor sobre o trabalho. Após a última estocada de preenchimento, ele descreve o produto final dele como sendo firme, elegante e bem preenchido. Promessa cumprida. Ele até mostra uma fotografia no PDF da peça prontinha, repousando perfeitamente alinhada e impecável. E ele finaliza o texto com duas palavrinhas que soam quase como, sei lá, um troféu de vitória erguido contra as limitações daquela indústria de máquinas. Ele escreve: simples assim. Dá para notar. Há uma satisfação inegável na voz e no tom do texto. É o tom de alguém que conseguiu domar totalmente a instabilidade de materiais difíceis usando pura lógica dedutiva, observação e paciência. Então, olhando para trás agora, qual é a grande conclusão que a gente tira de todo esse processo investigativo complexo de hoje? A gente viu que o vácuo deixado por aqueles maquinários comerciais que prometeram, mas não deram conta de enrolar e preencher invólucros ultradefinidos simultaneamente, acabou sendo grande catalisador para uma solução artesanal simplesmente formidável.
Essa jornada toda ilustra perfeitamente a essência da inovação motivada pela restrição de recursos, né? Diante de um problema que parecia intransponível por meios convencionais e comerciais, a solução inteligente foi particionar o processo em etapas lógicas e gerenciáveis. E o mais extraordinário de tudo isso é o redirecionamento prático de função. A tal da caneta. Sim, uma caneta promocional descartada. Uma coisa cujo destino óbvio e triste era o fundo do lixo do escritório, teve as suas pecinhas desmontadas e remapeadas para atuarem como um mandril de precisão, uma braçadeira de pressão uniforme de 360 graus e um pistão de compactação aerodinâmico. Isso é design thinking no estado mais puro. Mas ao longo dessa nossa análise técnica e fascinante sobre a mecânica de tudo, é extremamente crucial a gente trazer de volta à superfície aquele contraste inescapável que domina o documento do início ao fim e que a gente mencionou lá no começo. Sem dúvida, existe uma dicotomia latente, pesada, nesse PDF que merece total destaque como a nossa observação final de hoje. A gente acompanhou um desdobramento de um altíssimo rigor metodológico, né? Um cara que aplicou inteligência espacial profunda e conceitos de física dos materiais para atingir uma precisão invejável com o papel. E, no entanto, todo esse capital intelectual absurdo foi canalizado para o preparo de um insumo que, conforme as próprias imagens evidenciaram com um destaque amarelo e preto enorme, é acompanhado de avisos letais inquestionáveis sobre toxicidade e perigo para a saúde. É uma colisão bem brutal de realidades, né? A genialidade da engenharia humana, brilhante, adaptável, mas operando diretamente a favor do consumo de um elemento totalmente nocivo à própria saúde. O contraste gritante entre a sofisticação intelectual e pura do método mecânico e a severidade obscura do alerta médico nas fotos é, de longe, o traço mais marcante desta fonte que a gente leu. É a dualidade da nossa espécie, num PDF de algumas páginas. Mas, tirando a parte do tabaco e focando na mecânica, isso nos deixa com um pensamento final muito provocativo sobre o ambiente que nos cerca diariamente. Concordo. Porque este manual caseiro, no fim das contas, expôs o fato de que uma simples caneta esquecida numa gaveta continha a exata especificação de resistência, diâmetro perfeito e formato necessário para solucionar um complexo desafio de geometria e compressão celular. Fica a lição, né? Fica o convite, na verdade. Um convite para quem está ouvindo fazer uma análise diferente ao olhar para as coisas largadas em cima da mesa de trabalho hoje. Quais outros objetos descartáveis e super banais que foram desenhados lá atrás por uma função única e entediante estão só aí, esperando pacientemente que uma mente criativa os desmonte e enxergue neles um novo potencial revolucionário que a própria fábrica original jamais imaginou? Fica a provocação, gente. A próxima grande solução para um gargalo industrial complexo pode muito bem estar escondida agorinha mesmo em algum lugar no fundo da sua gaveta bagunçada, disfarçada de lixo. Muito obrigada pela companhia em mais uma investigação e até o próximo mergulho profundo nas ideias, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima, um abraço.